Olá, pessoal. Me chamo Débora Diogo. Sou aluna aqui do programa do DITM, aqui pela UFC. E hoje nós vamos falar sobre edição genética por CRISPR-Cas9 como ferramenta terapêutica revolucionária. Já de antemão, já aqui no início, de forma introdutória, eu gostaria só de trazer a premissa básica, primordial, para o entendimento dos próximos slides, ok? Aqui da apresentação. Aqui na tela, eu trago aqui duas linhas com sequências de bases, que nós já entendemos previamente que são sequências de bases que representam a estrutura do nosso DNA, né? Uma sequência, um fragmento dessa estrutura. Cada letra se refere a uma base nitrogenada específica. E ao observar, né, as duas linhas, o que nós temos? Nós temos que as duas linhas se referem à mesma sequência, exemplificada aqui, porém, quando a gente visualiza a segunda linha, devido ao sombreamento aí alaranjado, a gente consegue identificar sequências palindrômicas, ok? Sequências que são espelhadas, digamos assim, certo? Que se lidas da esquerda para a direita são iguais do que se lidas da direita para a esquerda. No caso aí, TACCG é espelhado, né, digamos assim, com GCCAT, ok? Então, é um tipo de palindromismo encontrado naturalmente, já adianto aqui, em organismos bacterianos, certo? Em bactérias e arqueias também. E essa ocorrência natural foi identificada pelos pesquisadores, foi estudada, os mecanismos e as funções internas, né, no organismo bacteriano foram elucidados. E com base, né, inspirado nessa ocorrência, é que se criou o método de CRISPR-Cas9 de edição genética, certo? A gente sabe que essa edição genética ela é precisa e exata justamente pela premissa da complementariedade de bases, que a gente conhece no pareamento, né, das fitas das nossas estruturas genômicas, ok? Então a gente sabe que a timina ela pareia com adenina, que a guanina pareia com citosina. Então isso faz com que a gente possa prever, possa desenhar sequências pareadoras, né, e editoras, digamos assim, do DNA-alvo, ok? Então isso traz precisão e exatidão para esse tipo de método. Então a gente vai entender detalhes sobre isso mais à frente. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Curtas repetições palindrômicas agrupadas e regularmente interespaçadas. É o que significa CRISPR-Cas, ok? É o que significa CRISPR. Então é isso, gente. Foi observada a ocorrência dessas curtas repetições palindrômicas existentes ao longo da sequência genômica de bactérias e arqueias. Foi elucidado sobre essa ocorrência e isso se tornou uma inspiração para um método desenvolvido, uma tecnologia desenvolvida de edição genética em laboratório, ok? Então, como já mencionado, se trata de uma edição genética precisa e eficiente, a técnica de CRISPR-Cas. Um método foi inspirado nesse mecanismo bacteriano que foi identificado como um mecanismo de defesa das bactérias. Isso vai ser melhor explicado. E os principais atores desse mecanismo de defesa natural das bactérias foram identificados como CRISPR-RNA, que é responsável por localizar sequências específicas do DNA-alvo, e a enzima Cas9,
que é responsável por cortar sequências desse DNA-alvo, ok? Logicamente, depois dessa localização, desse corte de sequências, essa clivagem de fitas duplas, né, de duplas hélices, a gente vai ter o reparo desse DNA. Esse reparo pode ocorrer de forma natural, a literatura relata, ou pode ocorrer de forma planejada em laboratório, tá bem? As aplicações terapêuticas disso, principais, doenças genéticas, cânceres e doenças raras. Então, como ocorre naturalmente esse processo envolvendo esse complexo CRISPR-Cas9, né? Esse contexto. O que a gente tem? O que foi elucidado? O mecanismo é o seguinte: ocorre um primeiro contato da bactéria com um invasor, no caso um vírus, né, por exemplo, principalmente. E aí, no momento dessa invasão, a bactéria realiza o corte do DNA exógeno, desse DNA invasor, incorpora um fragmento desse DNA na sua própria sequência genômica. Essa incorporação, esse fragmento incorporado, ele vai se chamar espaçador, sequência de espaçadores, ok? E num segundo possível contato com esse mesmo invasor, essa invasão vai ser detectada e vai ativar a transcrição daquele fragmento genômico que tinha sido incorporado ao DNA bacteriano. Essa transcrição vai gerar um RNA chamado CRISPR-RNA. Esse RNA, obviamente, é complementar ao DNA exógeno, ao DNA do invasor, né? Logicamente, porque foi de um fragmento dele que os espaçadores vieram. E vai ocorrer então o pareamento desse RNA que foi transcrito com a fita do material genético, as fitas do material genético do invasor, ok? Esse pareamento vai se dar, logicamente, por complementariedade de bases, vai ser um pareamento que envolve um complexo de moléculas que vai envolver tanto o CRISPR-RNA quanto o TRAC-RNA, que é um RNA que tem uma função estrutural de ancoragem desse complexo, e da enzima Cas9, ok? Esse complexo ele vai parear, né? Ele vai ser encaminhado ao DNA exógeno invasor, vai ocorrer um pareamento e ao sinal de uma sequência específica chamada de PAN, uma sequência rica em guanina, a molécula da enzima Cas9 vai efetuar a sua função de clivagem daquela fita dupla do DNA exógeno invasor, ok? Uma vez essa clivagem sendo feita, esse DNA invasor vai ser desestruturado, né? Esse material genético do invasor vai ser desestruturado e ali ele vai perder as suas funções, digamos assim, naturais, e aquela invasão ela vai ser debelada. Então, esse é o mecanismo natural de defesa bacteriano. Ele se dá dessa maneira, ok? Com base nesse comportamento, nesse tipo de interação, né, molecular, os pesquisadores desenvolveram um processo planejado para execução em laboratório, inspirado nessa interação, nesse tipo de movimento intercelular, né, que ocorre nas bactérias. Então, eles criaram ferramentas de edição de DNA baseadas no CRISPR-Cas9. Então, houve um design de moléculas para o uso ex vivo em laboratório. Então, as principais ferramentas que a gente tem são single guide RNA, que formam ribonucleoproteínas complexos, né, com Cas9,
Enquanto na ocorrência natural desse contexto, a gente tem uma molécula de RNA CRISPR mais uma molécula traz RNA mais uma molécula de Cas9, aqui a gente, no processo planejado, a gente tem uma única molécula, a single guide RNA, trazendo nela as características tanto de CRISPR-RNA quanto de TRAC-RNA, ok? De TRACER-RNA. Ela faz tanto o norte, ela traz tanto a função de guia quanto a função estrutural de formação do complexo com Cas9 em uma molécula só. Isso traz o quê? Eficiência para o processo, né? Então, a gente tem essa ferramenta que foi desenhada para utilização em laboratório. A gente também tem outra ferramenta principal, que é a enzima Cas9, propriamente dita. Ela tem inúmeras variações que podem ser desenhadas, que foram já desenvolvidas, que já estão em uso, para modificações estruturais nessa enzima, encaminhando, digamos assim, determinadas finalidades específicas. Inclusive, há finalidades em que a própria clivagem, que já é uma ação natural da Cas9, ela é evitada, a clivagem do DNA-alvo. A Cas9, ela faz uma edição daquele DNA-alvo sem precisar clivá-lo. Então, existem aí variações da Cas9, né? Originalmente, ela traz aí 2 domínios principais, HNH e RUV-C, HNH sendo responsável por cortar a fita de DNA diretamente complementar ao RNA guia, e a RUV-C responsável por cortar a fita de DNA não complementar, né, a outra fita do DNA, né, a outra fita da dupla hélice do material genético do invasor, digamos assim, ou do DNA-alvo, no caso aqui, já que estamos falando de um mecanismo em laboratório. Aí, na sequência, eu trago um exemplo prático para tornar mais fácil, né, o entendimento sobre como se aplica essa lógica do método CRISPR-Cas9 com finalidade terapêutica. Tá? Então, eu trago aqui o exemplo da anemia falciforme. O que nós sabemos sobre ela? Nós sabemos que ela é advinda de uma mutação no gene da beta-globina. Essa mutação leva à produção de hemoglobina do tipo S. Esse tipo de hemoglobina leva à falcização das hemácias, dos glóbulos vermelhos, e isso é o que caracteriza a anemia falciforme. Várias consequências clínicas, várias consequências patológicas, né? O que nós sabemos é que, ao início da vida, existe a produção natural de um outro tipo de hemoglobina, a hemoglobina fetal, a hemoglobina F. Esse tipo de hemoglobina não submete à falcização dos glóbulos vermelhos. Então, ela não acarreta isso. Okay? Não ocorre falcização das hemácias quando a hemoglobina presente é a hemoglobina F. Porém, existe um gene chamado BCL11A que ele atua como um interruptor. Ele desliga a produção da hemoglobina F após o nascimento. Então, a ideia é inativar esse gene. O resultado disso ser a reativação da produção de hemoglobina F, e essa produção de hemoglobina F se tornar algo que suplante a presença da hemoglobina do tipo S. Okay? Então, é um efeito de compensação esperado, de que a presença de uma hemoglobina que não cause falcização ocorra em detrimento
da presença de uma hemoglobina do tipo S, que traz falsização das hemácias. Então, essa é a lógica geral nesse contexto, tá? Então, Newby e colaboradores trouxeram, num trabalho publicado em 2021, um exemplo muito bem feito de experimentos que comprovam que esse plano pode dar certo, e dá certo. Tá? Então, a gente tem aqui, nessa imagem central de linha do tempo, aqui na tela, o que seria o fluxo de trabalho simplificado desse experimento. Inicialmente, tem o descongelamento e a cultura de células hematopoéticas que possuam o gene BCL11A mutado, ou seja, que tragam a informação genética indesejada, que trazem uma informação genética que culmina na formação de hemoglobina S falsizante. Essas células, elas vão ser descongeladas, cultivadas, depois de 48 horas, elas são submetidas, digamos assim, à presença do complexo RNP do tipo ABE8E, que é um tipo de complexo cujo design foi feito para que a fita do DNA-alvo não sofra clivagem e isso não traga, e essa clivagem após reparo não traga possíveis novas mutações, então é um processo mais moderno, mais eficiente dessa formação de complexo do RNA CRISPR, single guide RNA no caso, com a enzima Cas9 modificada. Esse complexo, por eletroporação, vai ser inserido, vai ser entregue às células, e aí, nesse contato com o material genético, vai ocorrer nessa fase a edição desse material genético e a inativação do BCL11A. Essa eletroporação, ela nada mais é do que pulsos elétricos aos quais as células hematopoéticas aqui são submetidas. Esses pulsos geram poros nessa célula e através desses poros o nosso complexo RNP é inserido e ali ele faz a edição, ele executa a edição desse material genético, desse locus específico do gene BCL11A, tá? Depois de 24 horas, é feito um transplante, um enxerto dessas células, já com o DNA editado, em camundongos que possuem uma imunidade deficiente, ou seja, eles não vão rejeitar esse enxerto, E aí, depois de 16 semanas, a medula é analisada, o material medular é analisado, recolhido e analisado, e, no caso, foram encontradas, então, as moléculas de hemoglobina F, do tipo fetal, em contrapartida da ausência da hemoglobina S. Então, comprovou-se aí um sucesso no processo que foi desenhado. O plano deu certo, ok? Aí, logo abaixo dessa linha do tempo, eu trago duas imagens rápidas, só para ilustrar o que seria ali o gene primeiro, O gene BCL11A, indicando ali o locus do enhancer, onde o single guide RNA pareia, e indicando também ali a jusante dessa sequência de pareamento, a sequência TGG, timina, guanina, guanina, que seria aí a sequência PAN, já mencionada anteriormente. A partir da sinalização dessa sequência, a enzima Cas9, ela vai entender que é aquele o ponto de execução da função dela, de edição daquela sequência genômica ali, inativação desse gene. Logo abaixo também tem um zoom, digamos assim,
do que seria esse pareamento do guide RNA, o RNA guia, com a fita-alvo, com a sequência-alvo de DNA, também evidenciando ali a jusante a sequência timina, guanina, guanina. Ok? Na sequência, pessoal, para dar encaminhamento, eu trago aqui bem rápido um passo a passo que Nilbai e colaboradores trouxeram, já na efetivação da etapa com pacientes, né, com humanos, tá? Uma vez tendo confirmado que o experimento deu certo em camundongos, em humanos o que se pretende na etapa, né, o que se pretendeu e o que foi feito. A etapa inicial de coleta das células troncohematopoéticas mutadas, esse isolamento dessas células é feito, depois disso é feita a construção dos RNA guias, os complexos específicos, né, para o locus-alvo, para o pareamento com o locus-alvo do BCL11A. Então, é produzido esse complexo da enzima Cas9 com o guide RNA. Na sequência, edição ex vivo dessas células, então a eletroporação, por exemplo, onde os complexos RNPs vão entrar em contato com o material genético das células hematopoéticas que tem essa mutação indesejada, vai ocorrer ali, então, nessa fase, a edição dessas sequências genômicas e inativação do BCL11A. Posteriormente, análise pré-infusão dessas células, né, avaliação por PCR, sequenciamento genético, identificando ali, evidenciando realmente que a edição ocorreu daquela sequência genômica indesejada. Depois, o condicionamento do receptor, muito importante. Então, o paciente recebe um tratamento quimioterápico leve, que vai permitir o recebimento desse enxerto sem possibilidades ou com possibilidades diminutas de rejeição. O transplante, propriamente dito, através de infusão intravenosa dessas células hematopoéticas já editadas. E, por fim, a avaliação do sucesso através do monitoramento da presença da hemoglobina fetal, a contagem sanguínea, testes de função renal e hepática, análise de tecidos, tudo que possa comprovar que a falsização das hemácias ou deixou de ocorrer ou foi seguramente bem diminuída. E aí, para finalizar, eu trago aqui pontos críticos e desafios envolvidos nesse processo de edição genética. Principalmente estão em discussão mais atualmente, né, e seguirão em discussão enquanto a edição genética for terapia intencional, digamos assim. Então, é preciso que se observe sobre a eficácia e a precisão da edição, propriamente dita. Importante garantir que essa edição seja eficiente e exata no local genômico-alvo, com efeito terapêutico consistente. Importante observar sobre os efeitos off-target, que são os efeitos fora do alvo. Importante minimizar cortes indesejados em regiões genômicas fora do alvo, né? Prevenir mutações adversas. Importante observar sobre a entrega segura e eficiente desses complexos RNPs, então desenvolver métodos de entrega desses complexos às células específicas de forma segura e eficaz. Importante controlar as vias de reparo de DNA. Importante regular a ética, ter regras, ter normas que sejam com bases éticas sobre a edição genética. Importante lidar com essas questões bioéticas, regulatórias, né? E especialmente para essas terapias genéticas em humanos. E por fim, atenção sobre custo e acessibilidade. Então, é importante reduzir os custos, ampliar o acesso da tecnologia CRISPR-Cas9
a sistemas de saúde públicos e a populações de países em desenvolvimento. Então, realmente, a finalidade de se desenvolver metodologias, tecnologias de ponta em saúde é a aplicação dessa tecnologia e dessa metodologia nas pessoas que realmente precisam. A finalidade é essa, né? Então, que a gente tenha aí pesquisadores e empresas e governos cada vez mais interessados em efetivar a chegada desse tipo de terapia aos pacientes que necessitam delas, independente de classe social, independente de cor, independente de local onde vivem, né? Independente de serem países desenvolvidos ou em desenvolvimento, enfim, que essa terapia chegue, né, a quem precisa. Por fim, pessoal, eu trago aqui as referências principais das quais eu lancei mão para elaborar a apresentação. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.